amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra responder mais uma pergunta que é muito frequente na minha caixinha e também nos meus atendimentos com as minhas pacientes, que é: tá tudo bem, Kai, mudar de ideia? Eu não vou ser uma fracassada porque eu mudei de ideia, porque eu desisti? Então vamos lá conversar um pouquinho sobre isso e aí pra ajudar vocês aí a entenderem um pouco melhor, né, na prática como é que isso acontece. Eu vou contar uma história minha que poucos de vocês sabem, mas que eu acho que vai ilustrar muito bem aí essa situação. Vamos lá. O que acontece? Quando eu voltei do intercâmbio, né, pra quem não sabe, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos em 2018, morei lá por um ano. Quando eu voltei do intercâmbio, eu tinha muito claro na minha cabeça que eu ia trabalhar com oncologia, né, psico-oncologia. Trabalhar com pacientes oncológicos para ajudar tanto eles quanto a família. E isso era um desejo, né, que eu tinha no meu coração. Inclusive tem vídeo aqui bem antigo falando, né, o porquê que eu escolhi a oncologia, qual que é a minha história com a oncologia. Eu vim com isso, né, no meu coração, desde que eu formei eu tinha essa vontade. E aí, quando eu cheguei no Brasil, as coisas saíram totalmente do controle porque a pandemia começou, né? E antes da pandemia começar, eu segui todo o meu planejamento, né? Então, quando eu saí dos Estados Unidos, eu já sabia aonde que eu ia fazer a minha pós-graduação, né, em psico-oncologia, quais eram os objetivos ali que eu tinha que cumprir para poder alcançar, né? Eu tava ali me organizando para saber se eu queria trabalhar dentro de um hospital, se eu queria trabalhar numa clínica especializada, se eu queria ter a minha própria clínica. Eu ainda tava ali desenhando tudo isso, mas eu já tinha certeza que eu queria trabalhar com oncologia. E aí, durante o período que eu tava estudando, né, psico-oncologia na pós-graduação, que era à distância, a gente estava no meio da pandemia. E aí o que aconteceu foi que todos os meus planos assim ficaram meio bagunçados e eu comecei a trabalhar principalmente com pacientes online, né, na clínica online, digamos assim. E o foco, assim, nenhum era em oncologia, né? Era basicamente desenvolvimento pessoal, ansiedade, né, meninas mais jovens. E o perfil, né, o público que eu comecei a atender era um público totalmente diferente do público que eu imaginava que eu iria trabalhar. E aí o que foi acontecendo? Foi que eu fui me apaixonando por essa área, né, pela área do desenvolvimento pessoal, do controle emocional, né? Eu comecei a ver o quão boa eu era em ensinar as minhas pacientes, né, e aqui também as minhas seguidoras, a usar técnicas de controle emocional para conseguir se manterem mais calmas, né, mais serenas, para poder resolver as situações, para poder controlar os instintos, os desejos, as vontades e conseguir ser mais disciplinada e ir em busca dos objetivos e conseguir alcançar os objetivos porque sabe controlar as emoções. Isso tudo começou a fazer parte de mim, eu comecei a me apaixonar por essa área. Só que eu já estava assim terminando, né, a pós-graduação em psico-oncologia. E aí eu passei assim por um período onde eu falei, gente, e agora, né? O que eu faço? Eu termino, não termino? Eu paro? Eu começo um outro curso, uma outra pós? O que eu faço? Bom, por fora eu comecei a estudar outras coisas que tinham mais a ver com o meu foco do momento, que era desenvolvimento pessoal e controle emocional, para ver se era aquilo mesmo que eu queria. Enquanto isso, eu continuei a fazer a minha pós-graduação porque eu queria formar. Eu sou do tipo de pessoa que quando eu começo uma coisa, eu quero pelo menos terminar o que eu comecei. E foi isso que eu fiz. Eu comecei e terminei a minha pós-graduação e durante ali os últimos períodos ali da pós-graduação, eu fui tomando essa decisão e aí trabalhei muito isso com a minha psicóloga de... Será que eu tô desistindo? Será que eu tô, assim, trocando de ideia porque eu não me senti capaz, né? O que aconteceu? E eu entendi, depois de muita análise, assim, depois de muito autoanálise, né? Autoconhecimento, né? Que eu fui gerando ali pra mim mesma. Eu entendi que o que eu tava fazendo, na verdade, não era desistir, mas era, assim, mudar de ideia, porque os planos mudaram, novas oportunidades apareceram e eu percebi uma outra coisa que eu era muito boa também e que tava me fazendo feliz, já tava dando certo, né? Aquela coisa de time, quando o time tá ganhando, a gente não troca os jogadores. Essa foi a sensação que eu tive. Poxa, se eu tô indo tão bem aqui, se eu tô tão feliz aqui, por que eu vou começar algo totalmente novo, simplesmente porque foi um plano que eu fiz há um tempinho atrás? E eu não tinha mais aquele desejo tão forte em mim. Pensei e coloquei a psico-oncologia de lado um pouquinho. Uma coisa que uma vez uma paciente minha me perguntou, quando eu contei um pouquinho dessa situação, ela falou assim, Kai,
Mas quando você estava nessa situação, você não sentiu que você tinha perdido tempo, né? Fazendo esse estudo, fazendo essa pós-graduação? E eu respondi para ela, de maneira nenhuma, né? O aprendizado que eu tive na psicologia funciona muito bem para desenvolvimento pessoal. A gente aprende muito sobre empatia, a gente aprende sobre autocontrole, né? A gente aprende muitas coisas ali que eu com certeza utilizo e ainda vou utilizar nos meus cursos, nos meus desafios, nos meus atendimentos, nas minhas mentorias. Então, assim, com certeza o aprendizado que eu tive ali, não necessariamente eu vou usar tudo, mas boa parte com certeza eu vou usar aonde eu estiver aplicando ali o meu conhecimento. Então, de maneira nenhuma, foi um aprendizado que foi jogado fora. E além disso, né, mesmo que eu não tivesse utilizado esse aprendizado dentro da psicologia, ou eu tivesse decidido que eu ia, sei lá, gente, para uma outra área, né, e não fosse mais atuar como psicóloga, com certeza o que eu aprendi ali, eu ia levar para outras coisas. E isso é uma coisa muito importante para vocês aprenderem. Quando vocês olharem um aprendizado, não olhe simplesmente o aprendizado bruto, né? O que é aquilo ali? Sei lá, você aprendeu alguma coisa na academia, você só vai usar dentro da academia. Não, tudo que você utiliza, você pode usar o aprendizado em várias outras áreas da sua vida. Então, tenta aplicar esses conhecimentos, esses aprendizados de vocês em várias áreas. Tenta lembrar, né, desses aprendizados e aplicar em várias áreas, porque com certeza funciona comigo e tenho certeza que vai funcionar com você também. Outra coisa que me perguntam muito também é se eu não me senti atrasada, né? Depois que eu desisti da pós-graduação. Nossa, Kai, você fez um investimento de tempo, né? De esforço, dinheiro, para você se formar e você, teoricamente, não vai usar essa pós-graduação, né? Esse certificado. Você não acha que você ficou atrasada, que você podia ter utilizado esse tempo para outra coisa? Sim, eu acho que eu poderia ter utilizado esse tempo para outra coisa, mas eu não me sinto atrasada, porque eu não tinha uma bola de cristal para saber que eu não ia mais seguir com aquilo ali, né? E para eu saber se eu queria ou não seguir com aquilo ali, eu precisava testar. E a vida é assim, gente, a gente precisa testar, né? A gente precisa experimentar o que a gente quer fazer pra gente ter certeza que a gente realmente quer começar, né, a seguir aquele caminho. Então, essas experiências que a vida nos dá, elas nunca vão ser em vão, elas vão servir pra gente de aprendizado e de conhecimento. A gente vai entender um pouco melhor, né, sobre o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente tá disposto a aceitar, o que a gente não tá disposto a aceitar. Então, isso tudo é muito importante pro nosso autoconhecimento, pra nossa autoconfiança também, porque eu confiei em mim mesma pra poder tomar essa decisão e ir em um caminho diferente do que eu tinha planejado. Eu tive essa coragem, né, de arriscar e de não fazer aquilo que eu tinha planejado para ir em busca de um outro caminho. Então, assim, confiem em vocês, sabe? Utilizem todos os erros, todas as frustrações, todas as coisas que não dão certo na vida de vocês como aprendizado. E aí eu tenho certeza que o autoconhecimento de vocês vai estar cada vez mais elevado e é como eu sempre falo, o autoconhecimento, ele é a base para qualquer outra habilidade na sua vida. Se você quer desenvolver a sua inteligência emocional e estar cada vez mais no controle da sua vida, tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas, com certeza o autoconhecimento tem que ser a base, né, de tudo que você vai fazer na sua vida. Porque assim você conhece suas limitações, sabe dos seus medos, né, das suas dificuldades, mas também sabe das suas melhores características, né, das suas melhores qualidades, aonde você tem mais aptidão para poder resolver alguma coisa. E aí com certeza você vai poder ter uma visão melhor, né, das situações e poder tirar vantagem disso. E isso não é ruim, na verdade isso é muito bom. Quanto mais autoconhecimento você tem, mais autoestima você tem, mais autoconfiança você tem e com certeza mais autocontrole você tem. Então, utilize, né, os fracassos da vida, as mudanças de ideia, os atrasos, né, tudo isso para você poder transformar em autoconhecimento e após utilizar isso como autoconhecimento, utilizar também com os outros áreas. Autoestima, autoconfiança, autocontrole e por aí vai. E para finalizar esse vídeo, eu vou deixar aqui um ensinamento para você. Tenha dentro de você que, se você não tá feliz com o que você tá fazendo agora, mude o seu trajeto. Não tem problema você mudar de ideia, não tem problema você mudar os planos. Eu imagino que eu não estaria tão feliz como eu estou agora na minha vida. E eu não teria tantos planos como os que eu tenho hoje. Então, não tenha medo de mudar. Se você sentir no seu coração que você precisa mudar, avalia toda a situação, busca aí força dentro de você, faça um novo planejamento e segue em frente. A vida é feita de começos e recomeços. Se você gostou desse vídeo e acha que esse conteúdo pode ajudar alguma pessoa que você conhece, envie agora mesmo para ela e faça essa boa ação no dia de hoje. Um beijo e até a próxima!